Capítulo 7. Ocupando o terreno elevado. Assim falou Zaratustra foi escrito após a experiência mais devastadora da vida de Nietzsche, sua rejeição por Lou Salomé, a quem ele propôs casamento por meio de seu amigo Paul Rey, apenas para descobrir que eles eram mais próximos um do outro do que eram dele. Lou era uma mulher imensamente talentosa, que se tornou amante de Rilke. Mais tarde, uma das discípulas mais valiosas de Freud. Ele presta homenagem a ela em termos incomumente generosos por suas descobertas na área do erotismo anal. Nietzsche imaginou brevemente uma parceria em que pudesse continuar seu trabalho, compreendido e auxiliado por uma mulher que ele pudesse considerar igual. Há uma fotografia bizarra, tirada por insistência dele, na qual ele e Rei estão desenhando uma carroça de boi, enquanto Lou está nela brandindo um chicote sobre eles. Fornece uma inclinação inesperada, quer a conexão tenha ocorrido ou não com Nietzsche, é irrelevante para aquela observação notória e assim falou Zaratustra, quando uma velha disse a Zaratustra, você está indo para uma mulher? Não se esqueça do seu chicote. A rejeição humilhou Nietzsche ao ponto do desespero total. Escrevendo a um de seus amigos mais próximos, Franz Overbeck, no dia de Natal de 1882, ele diz: este último pedaço de vida foi o mais difícil que já tive de mastigar, e ainda é possível que me engasgue com ele. Tenho sofrido com as memórias humilhantes e atormentadoras deste verão como de um surto de loucura que indiquei na Basileia e em minha última carta escondi o mais essencial. Envolve uma tensão entre paixões opostas que não consigo enfrentar. Quer dizer, estou exercendo cada grama de meu autodomínio, mas vivi na solidão por muito tempo e me alimentei por muito tempo da minha própria gordura, de modo que agora estou sendo quebrado, como nenhum outro homem poderia estar, na roda de minhas próprias paixões. A menos que eu descubra o truque alquímico de transformar essa sujeira em ouro, estou perdido. Aqui tenho a mais bela chance de provar que para mim todas as experiências são úteis, todos os dias sagrados e todas as pessoas divinas. Foi com base nisso que ele começou a escrever Assim falou Zaratustra, e suas agonias sem dúvida contribuíram para o modo exaltado que às vezes torna o livro difícil de suportar. Mas, devido ao seu desapontamento e solidão, o esforço para realizar o truque do alquimista tem um sucesso impressionante. Seus tormentos são provavelmente responsáveis, também, pelo tom equívoco de grande parte do Assim falou Zaratustra, ao qual não prestei atenção em minhas observações sobre ele. Mas Zaratustra está sujeito a depressões, colapsos, como dúvidas paralisantes, todos os quais tornam irresistível a identificação dele com seu autor. As caracterizações de Nietzsche de Assim falou Zaratustra, como de longe o livro mais importante que a humanidade recebeu até agora, etc., indicam que, por mais criticamente que tenha aconselhado seus discípulos a aceitá-lo, a autocrítica não estava em sua linha, pelo menos então. Ainda mais perturbador é que a publicação das 3 primeiras partes foi um não evento na vida cultural da Europa, e que a parte 4 foi publicada em particular às custas de Nietzsche em 1885. Isso mostra o quão longe ele estava de um entendimento próximo do estado de seus contemporâneos que ele deveria ter ficado no mínimo surpreso. Se seus livros anteriores caíram como pedras, o que poderia ser feito de uma obra que fosse mais inovadora em um aspecto, mais arcaica em outro, do que qualquer coisa produzida por um filósofo desde Plotino? O que deve parecer surpreendente é que a escrita de Nietzsche continuou inabalável, mas principalmente no modo estabelecido pelos livros que precederam Assim falou Zaratustra. Ele insistiu que tudo o que escreveu depois de Assim falou Zaratustra foi um comentário sobre ele, mas isso parece ter sido mais uma tentativa de autoconfiança do que uma avaliação genuína de sua natureza ou qualidade. Por um lado, o Ubermensch nunca mais se ouviu falar, a recorrência eterna raramente ocorre,
e a vontade de poder ferve alternadamente na superfície e sob a superfície. Por outro lado, o progresso do primeiro livro pós-Zaratustra, além do bem e do mal, por meio de sua obra-prima Genealogia da Moral, até os panfletos torrenciais do ano passado, tem pouco a ver com qualquer coisa declarada ou esboçada em Assim Falou Zaratustra. O que me ocorre é que, com a escrita de Assim Falou Zaratustra, Nietzsche aproveitou muito seu sistema de uma vez, felizmente. Por mais indefensáveis que possam ter sido, as grotescas e sinceras paródias de Nietzsche que constituíam os cultos, a que me referi no capítulo 1, todas tomaram a inspiração daquele livro e não poderiam tê-la tirado de nenhum dos outros, onde os tons de zombaria e hesitação, que perduram até o fim, em meio a estridências e denúncias, excluem a possibilidade de doutrina. Todos os livros de Nietzsche exigem atenção especial, mas para lucrar com o Assim Falou Zaratustra é preciso ser flexível e vigilante de uma forma que poucos leitores, confrontados com as condições insatisfatórias das páginas iniciais, provavelmente estarão. Sem seu profeta, não haveria chance de a irmã de Nietzsche, Elizabeth, vestir-o com uma túnica branca para exibição aos turistas, depois que ele atingiu um estado de insanidade avançada, como ele mesmo profeta transfigurado. Nem seu amigo Peter Gast teria sido capaz de dizer, enquanto o corpo de Nietzsche era enterrado, que o seu nome seja sagrado para todas as gerações futuras. Quando Nietzsche escreveu no último capítulo de Et Homme eu tenho um medo terrível de que um dia serei declarado santo, alguém certamente adivinhará porque eu trago este livro de antemão. Não quero ser santo, antes mesmo bufão. Seu primeiro livro após Assim Falou Zaratustra recebe um título deliberadamente enganador, Além do Bem e do Mal, o que quer que seja dito por Nietzsche ou seus comentaristas, sugere uma transvalorização de todos os valores, e não apenas um homem se preparando para substituir aqueles que temos por um novo conjunto, por mais drástico que seja. É isso que forneço a desculpa que existe, nenhuma, se for lida com atenção, para pensar que Nietzsche pretendia eliminar o valor do mundo. Não há valor a ser descoberto no mundo, mas, portanto, e ainda mais imperativo dotá-lo de valor. Mas como isso pode ser feito? Sempre fizemos isso, insiste Nietzsche, mas até agora não era isso que pensávamos que estávamos fazendo. E o movimento de imaginar que estamos descobrindo o que de fato estamos inventando, para plena compreensão de que é isso que estamos fazendo. Os movimentos iniciais de pensamento em Além do Bem e do Mal, são engenhosamente projetados para criar o máximo sentimento de desconforto sobre onde estamos em relação ao que ele consideramos ser nosso valor fundamental, a verdade. Se ele pode nos fazer compartilhar algumas de suas dúvidas sobre a que vem nossa vontade de verdade, somos como massa nas mãos de Nietzsche, porque não há nada mais básico a que possamos apelar. É um movimento típico dele passar da verdade à vontade de verdade, psicologizar nossas relações como o mundo. Ele o coloca de forma enigmática, como ele reconhece ao dizer que é difícil saber quem é Édipo aqui e quem é a Esfinge. Perguntamos antes sobre o valor deste testamento. Suponha que queiramos a verdade, por que não preferir a mentira? E incerteza? Mesmo a ignorância. Apóstrofo não são apenas milênios de apego a um conjunto de valores arraigados que torna isso tão estranho. Pela simples ideia de querer, isto é, saber que alguém quer, a mentira, tem uma qualidade boba nisso. É perfeitamente aceitável dizer que alguém deseja permanecer na ignorância de algum assunto ou não está interessado em saber qual seja a verdade sobre ele. Costumamos fazer. Mas dizer ou afirmar que alguém deseja a inverdade sobre algo cheira a um paradoxo lógico. É bem diferente ser inerentemente complacente com a falta de rigor com que se busca a verdade, como quase todo mundo faz em todas as questões importantes. E também é diferente de querer acreditar no que é de fato falso, embora não saibamos disso.
Não há nada de estranho em dizer muitas das minhas crenças são falsas, com que qualquer pessoa sã concordaria. Mas existe uma estranheza terminal em dizer muitas das minhas crenças são falsas, incluindo as seguintes. E, em seguida, fornecendo uma lista. Pois, ao dizer que algo é falso, está se dizendo que não acredita nisso. Estou aproveitando este ponto porque Nietzsche parece sugerir que podemos investigar a questão de por que temos uma vontade de verdade, isto é, concordar com proposições cuja verdade temos, ou pensamos ter, averiguado. Se ele quer dizer isso, ele está confuso. Suponha que ele não seja. O que ele quer dizer? Ele continua, um estratagema característico, mudando de assunto a tal ponto que perdemos o controle, se não tivermos cuidado, do que ele está investigando. Assim, na seção 2, ele passa para uma ampla gama de questões, a mais investigativa das quais é a fé em valores opostos do metafísico. Ele astuciosamente aponta que os metafísicos, a quem ele vem atacando desde que deixou de ser um em o nascimento da tragédia, embora tendam a alegar que duvidam de tudo o que é possível, não questionam a possibilidade de derivar algo de seu oposto. Uma vez que, por exemplo, eles negam que o altruísmo possa surgir do egoísmo, a pureza do coração da luxúria, a verdade do erro, eles postulam o colo do ser, o intransitório, o Deus oculto, a coisa em si apóstrofo, visto que nada menos imponente servirá para a fonte de nossos valores. Em outras palavras, aquelas que Nietzsche não usa aqui, mas frequentemente em outros lugares, Platão chamou melodia. A falsidade, feiura e maldade, apetite, no mundano, portanto, seus opostos devem se originar no supramundano. Aquelas que Nietzsche não usa aqui, mas frequentemente em outros lugares, Platão chamou melodia. A falsidade, feiura e maldade, apetite, no mundano, portanto, seus opostos devem se originar no supramundano. Aquelas que Nietzsche não usa aqui, mas frequentemente em outros lugares, Platão chamou melodia. A falsidade, feiura e maldade, apetite, no mundano, portanto, seus opostos devem se originar no supramundano. Em contraste, Nietzsche duvida se existem quaisquer opostos, e em segundo lugar, se essas avaliações populares de valores opostos nos quais os metafísicos colocam seu selo, talvez não sejam meramente estimativas de primeiro plano, apenas perspectivas provisórias. Perspectivas do sapo, por assim dizer, para emprestar uma expressão que os pintores usam. Apesar de todo o valor que o altruísta possa merecer, ainda seria possível que um valor mais elevado e fundamental para a vida pudesse ser atribuído ao engano, ao egoísmo e à luxúria. Pode até ser possível que o que constitui o valor dessas coisas boas e reverenciadas seja precisamente que elas estão insidiosamente relacionadas, ligadas e envolvidas com os perversos, coisas aparentemente opostas, talvez até mesmo uma com eles em essência. Pode ser. Especular nesse ritmo é perigoso e Nietzsche não desiste. Caminhando para trás, vamos notar até que ponto ele já que pendurou seu foco na sessão de abertura. Por enquanto, ele está examinando não nossa vontade de verdade, mas nossa vontade de pensar que certos tipos de afirmações são verdadeiras, aquelas que contrastam coisas que temos em baixa estima com coisas que valorizamos. O que ele está fazendo é dar exemplos, que ele espera que não sejam bem-vindos, mas não seremos capazes de contrariar, de como o que consideramos o valor básico da verdade é de fato derivado de outros valores mais instintivos. A verdade, entendemos, certamente, se somos filósofos, é uma questão para reflexão consciente. Mas, saltando para o próximo ponto, Nietzsche coloca a maior parte da atividade do filósofo no nível instintivo e afirma que os pensamentos conscientes dos filósofos são ditados por suas inclinações, avaliações,
ou demandas mais claramente fisiológicas para a preservação de um certo tipo de vida. Isso soa como uma má notícia, mas em mais uma peça de desmoralização intelectual, Nietzsche continua. A falsidade de um julgamento não é para nós necessariamente uma objeção a um julgamento. A esse respeito, nossa nova linguagem pode soar mais estranha. A questão é até que ponto ele promove e preserva a vida, preserva a espécie e talvez até cultiva a espécie. Reconhecer a mentira como uma condição de vida que certamente significa resistir a sentimentos de valores habituais de uma forma perigosa, e uma filosofia que arrisca isso, apenas por esses símbolos se colocaria além do bem e do mal. Tal filosofia se colocaria além do bem e do mal em virtude de sua negação dos fundamentos que damos para nossos julgamentos de valor. Também faria parte da intenção de Nietzsche de intimar, nos tornar antropólogos de toda a cena humana, de modo que estaríamos além do bem e do mal da mesma forma que os antropólogos de tribos primitivas estão além dos conceitos das tribos que estudam. Mas isso é para nos colocar em um lugar muito alto. Na verdade, nós novos filósofos, além do bem e do mal, tem como subtítulo Prelúdio a uma filosofia do futuro. Qualquer pessoa que esteja preocupada com um empreendimento tão amplo como Nietzsche, desde que ele embarcou em seus pensamentos sobre os preconceitos da moralidade em Aurora, está fadado a se sentir assumindo uma posição cada vez mais elevada à medida que percebe que tudo sobre a moralidade é preconceito. Mas isso produz problemas agudos sobre como ele deve alcançar e então manter uma perspectiva tão elevada. Ele está, de certa forma, na posição inversa do que é conhecido como o dilema do antropólogo. É como entender uma tribo cujos conceitos não se compartilham para o entendimento é, em parte, uma preparação para aplicar os mesmos conceitos às mesmas situações. E se as divergências de alguém são tão abrangentes quanto as nossas com uma tribo que pratica a bruxaria, com base em um conjunto de pontos de vista sobre a relação causal entre fórmulas e rituais realizados por alguns membros da tribo e o estado resultante de alguns outros membros, então parece como se de alguma forma não pudéssemos aprender o que está acontecendo ou pelo menos o que foi pensado por alguns antropólogos e teóricos do assunto. Mas Nietzsche, ao tentar assumir uma postura antropológica em relação à sua própria sociedade e às tradições centrais da cultura ocidental, está em uma situação diferente, mas talvez mais preocupante. Pois ele é a primeira pessoa a insistir que não existe algo como um eu substancial, que pode ver o mundo com imparcialidade, não contaminado por seu ambiente. Não somos. Ele está cada vez mais ansioso por apontar, nada além de nossos impulsos, nossas memórias e os outros estados e disposições que a gramática, e derivados da gramática, filosofia e teologia, nos leva a atribuir a um sujeito, que acaba por ser mítico. E esses estados mentais são determinados pela sociedade em que crescemos, a ponto de não conseguirmos nos separar de nós mesmos e ver como seríamos se tivéssemos independência daquilo que nos constitui. Então, o que permite ele para alcançar uma visão do olho de Deus da condição humana, a partir da qual ele pode fazer julgamentos além do bem e do mal? Ele nunca responde a essa pergunta diretamente, embora certamente esteja ciente disso. Sua solução, na medida em que se pretende assim, está naquilo que se tornou nos últimos anos uma de suas visões mais celebradas, por ser tão agradável aos desconstrucionistas. Ele não acredita que existam fatos sem interpretações, embora sua afirmação mais forte a esse respeito possa ser encontrada em seus cadernos, impressos como seção. Em seu trabalho publicado, sua declaração mais explícita é apenas uma perspectiva de ver. Apenas uma perspectiva de conhecer e quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, mais completo será nosso conceito dessa coisa, nossa objetividade ser. Portanto, o que interpreta e o que é interpretado estão ambos em uma posição diferente daquela que uma epistemologia ingênua atribuiria a eles.
Somos obrigados a ver as coisas do nosso ponto de vista, por isso é uma boa ideia considerar tantos pontos de vista quanto possível. Jamais chegaremos às coisas em si, por nossa causa e também porque não temos razão para pensar que, no sentido que tradicionalmente se dá a essa frase, essas coisas existem. Nietzsche nunca elaborou sua própria epistemologia em detalhes, nem há qualquer razão para pensar que ele gostaria particularmente disso. Como sempre, sua preocupação primordial é com a cultura, e ele diz que o que faz sobre as perspectivas não chega nem perto de tornar possível um relato incontroverso de sua visão, a fim de enfatizar que nossas crenças, especificamente sobre o valor, nunca estão livres do lugar que ocupamos no mundo. Se alguém tentasse pressionar seu perspectivismo com mais força do que isso, pareceria muito duvidoso. Essa é, sem dúvida, a razão para a abundância de vírgulas invertidas surgindo em torno de palavras complicadas na citação acima da genealogia da moral. Mas, no que diz respeito aos valores, ele demonstra em sua própria prática como alguém pode assumir várias atitudes em relação a um problema particular, nunca chegando à verdade a respeito dele. Mas parece haver um critério, que faz sua estreia em seu primeiro livro e continua até o final de sua obra, pelo qual tudo mais é finalmente julgado. Isso que é vida. Nós o vimos dizendo em Além do Bem e do Mal que a falsidade de um julgamento não é necessariamente uma objeção a ele, a questão sendo até que ponto ele promove e preserva a vida. E no mesmo ano que ele escreveu Além do Bem e do Mal, ele produziu muitas versões de prefácios de alguns de seus livros anteriores, incluindo O Nascimento da Tragédia, nos quais novamente a vida é considerada a medida de todas as coisas. Olhar para a ciência na perspectiva do artista, mas para a arte na vida é o que, em uma tentativa de autocrítica, ele diz ser a tarefa que este livro audacioso ousou enfrentar pela primeira vez. A vida em oposição a quê? Isso não é algo ao que Nietzsche jamais deu uma resposta clara, não mais do que outros artistas e filósofos ilustres o fizeram. Ele certamente não está preocupado com a quantidade de vida ao redor. Se alguma coisa, ele preferiria que houvesse muito menos e de uma ordem superior. Mas o que é uma ordem de vida superior? Bem, o Ubermensch pode-se imaginar. Mas vimos que é preciso imaginar muito sobre o Ubermensch, aquele cheque em branco que Zaratustra emite sem nenhuma orientação sobre como sacá-lo, para ser útil. Poder. Certamente isso está fortemente envolvido, já que a vida é vontade de poder, mas nem todo o poder é aprovado por Nietzsche. Não poderia ser, ou ele aprovaria tudo. E poder e vida são, em sua filosofia, dois termos que habitam tanto a mesma região conceitual que, ao invés de um iluminar o outro, ambos parecem necessitar de alguma luz independente. Todos os grandes defensores da vida como critério último, Cristo, Blake, Nietzsche, Lawrence, para alguns foram vigorosos em sua condenação de uma quantidade enorme dela, em nome de outras formas ou variedades mais preciosas. E, de certa forma, podemos ver o que todos eles significam, embora se as bactérias pudessem falar, sem dúvida teriam reivindicado tanto o direito de viver quanto os organismos maiores em cujo favor Schweitzer os estava eliminando. E o que as 5 pessoas que mencionei contaram como estando do lado da vida ou negando a vida varia agudamente em muitos aspectos. No entanto, eles parecem não estar dizendo nada quando falam em nome da vida, vagos e muitas vezes inúteis para tomar decisões como são. Frequentemente, o que Nietzsche quer dizer algo próximo à vitalidade ou mesmo vivacidade. Isso fica cada vez mais claro em seus julgamentos sobre a arte, onde o teste é, nos últimos escritos, se ela manifesta uma superabundância por parte de seu criador, ou se é o produto da necessidade da privação. É por ser um exemplo deste último que Wagner é condenado, para tomar o caso onipresente. É pelo menos claro que a vitalidade é uma condição necessária, se não suficiente,
para que Nietzsche aprove qualquer coisa em sua obra posterior. Uma figura como Goethe, sujeito a alguma mitologização por Nietzsche, naturalmente, é venerado pela quantidade de impulsos diversos que soube organizar e mobilizar, ao longo de uma vida de produtividade quase incomparável nos mais diversos campos. E ainda, voltando por um momento para estilizar, tudo o que ele fez carrega sua marca. Mas existe, espreitando logo abaixo da superfície do critério de Nietzsche, uma tensão forte e perturbadora. Henri Staten, cujo livro excelente, já citado longamente, é organizado em torno dessa tensão, coloca uma parte crucial dele concisamente. Por um lado, há uma economia global que inclui saúde e decadência. Por outro lado, Nietzsche não pode negar a si mesmo a satisfação de soar a nota de forte ascendência sobre as forças da decadência. E a questão da relação entre essas forças é também a questão da identidade de Nietzsche. O que quer dizer que Nietzsche é atraído para a afirmação geral, como mostra a recorrência eterna, se é que mostra alguma coisa. Mas o movimento de afirmação é fortemente combatido por uma repulsa fastidiosa de quase tudo que ele encontra, certamente entre os seus contemporâneos. Essa tensão é bastante semelhante à que diz respeito à vida, toda a vida ou apenas o tipo mais nobre, melhor e mais forte. É surpreendente que, tanto quanto posso descobrir, Nietzsche nunca tenha notado essa clivagem dilacerante em sua obra, tanto mais que deve refletir as crises que ele experimentou ao tentar lidar com sua vida terrivelmente dolorosa. E pode ser visto, também, como uma extrapolação de Apolo e Dioniso em O Nascimento da Tragédia. Pois Apolo apresenta a vida de uma maneira tolerável, por meio da exclusão das profundidades ctônicas, enquanto Dioniso nada ignora, obrigando-nos a enfrentar os terrores fundamentais da existência. Se Nietzsche não tivesse se encontrado, por muitas razões, tendo que abandonar a metafísica do artista de O Nascimento da Tragédia, ele teria estabelecido para si mesmo um sistema que fizesse justiça aos impulsos conflitantes em sua composição, e uma explicação de por que ele tinha eles. Mas não demorou muito para que o terrível, aquilo que dificilmente somos capazes de suportar, passou a ter um significado bem diferente para Nietzsche daquele anunciado em O Nascimento da Tragédia. Nesse livro é espetacular, geralmente uma questão de sofrimento, às vezes de alegria, em uma escala primária. Afirmar isso é fascinante e quase impossível, exceto para os maiores trágicos. É aqui que Nietzsche mostra mais abertamente sua imaturidade e falta de experiência. Mas quando as experiências surgiram, muitas em breve, descobriu-se que embora alguns deles fossem terríveis de uma forma que poderia, sem muita inflação, ser vistos sob a égide de Dioniso, a grande maioria era de um tipo para o qual nenhuma concessão havia sido feita em O Nascimento da Tragédia, e que deixava Nietzsche perplexo. Eles eram triviais, pequenos, não mais glamourosos do que sofrerem de um grande número de picadas de insetos. Descobriu-se que o mais difícil de enfrentar, pelo menos se você for Nietzsche, é o cotidiano, o que seria um insulto aos deuses artísticos atribuir a qualquer um deles. Consequentemente, ele é incapaz de enquadrar a forma de arte por excelência do século XIX, o romance realista, em qualquer categoria artística. Há, é claro, também o antípode do romance, a música instrumental, florescendo de uma forma e em uma escala sem precedentes na cultura ocidental. Mas a música cumpriu seu verdadeiro papel quando era parte da tragédia. Agora temos uma divisão medonha entre o mundano, aparentemente inaceitável a qualquer forma de transfiguração artística, e a música pura, cujo esplendor e miséria é que ela não é contaminada pela realidade. A tentativa de aproximá-los resultou no charlatanismo de Wagner, o mais doloroso, porque o mais enganoso, dos fenômenos contemporâneos. Ninguém mais aparece no horizonte para unir o que nunca deveria ter sido separado.
A proclamação de última hora de Nietzsche sobre o gênio de Bizet em Carmen é, dada a gravidade da situação, patética. Nietzsche precisava de uma obra em que o significado fosse generalizado, ao passo que, como Adorno argumentou, Carmen recusa intransigentemente o significado de qualquer evento, música cujo esplendor e miséria são o fato de não ser contaminada pela realidade. A tentativa de aproximá-los resultou no charlatanismo de Wagner, o mais doloroso, porque o mais enganoso, dos fenômenos contemporâneos. Ninguém mais aparece no horizonte para unir o que nunca deveria ter sido separado. A proclamação de última hora de Nietzsche sobre o gênio de Bizet em Carmen é, dada a gravidade da situação, patética. Nietzsche precisava de uma obra em que o significado fosse generalizado, ao passo que, como Adorno argumentou, Carmen recusa intransigentemente o significado de qualquer evento, música cujo esplendor e miséria são o fato de não ser contaminada pela realidade. A tentativa de aproximá-los resultou no charlatanismo de Wagner, o mais doloroso, porque o mais enganoso, dos fenômenos contemporâneos. Ninguém mais aparece no horizonte para unir o que nunca deveria ter sido separado. A proclamação de última hora de Nietzsche sobre o gênio de Bizet em Carmen é, dada a gravidade da situação, patética. Nietzsche precisava de uma obra em que o significado fosse generalizado, ao passo que, como Adorno argumentou, Carmen recusa intransigentemente o significado de qualquer evento. Ninguém mais aparece no horizonte para unir o que nunca deveria ter sido separado. A proclamação de última hora de Nietzsche sobre o gênio de Bizet em Carmen é, dada a gravidade da situação, patética. Nietzsche precisava de uma obra em que o significado fosse generalizado, ao passo que, como Adorno argumentou, Carmen recusa intransigentemente o significado de qualquer evento. Ninguém mais aparece no horizonte para unir o que nunca deveria ter sido separado. A proclamação de última hora de Nietzsche sobre o gênio de Bizet em Carmen é, dada a gravidade da situação, patética. Nietzsche precisava de uma obra em que o significado fosse generalizado, ao passo que, como Adorno argumentou, Carmen recusa intransigentemente o significado de qualquer evento. Zaratustra diz em certo ponto da parte terceiro, quando retorna temporariamente à sua casa na montanha para se refrescar. Lá embaixo, todo discurso é vão. Ali, esquecer e ignorar são a melhor sabedoria. Isso agora aprendi. Aquele que iria agarrar tudo que era humano teria que lutar com tudo. Mas para isso minhas mãos estão limpas demais. Eu não quero nem mesmo inalar seu hálito. Aí de ter vivido tanto tempo entre seus ruídos e seu hálito vil. E ele continua com um relato horrorizado da conversa vazia e inevitável que encontrou no nível do solo. Essa foi, tenho certeza, a reação usual de Nietzsche ao seu ambiente urbano. Mas excluir quase toda a vida humana foi um movimento estranho para o afirmador não qualificado. Ele tenta evitar o que vislumbrou, ao que parece, como uma inconsistência em sua perspectiva ao falar de esquecer e desviar o olhar. Assim como na abertura do livro 4 de H. A Ciência, ele disse desviar será minha única negação. Mas e se o que você tem que desviar o olhar for tão onipresente que você precisa viver em uma célula ou deixar o mundo para trás e subir para sua caverna na montanha? Isso mostra um desespero mais esmagador do que se misturar a banalidade e denunciá-la. E quando Nietzsche tem esse pensamento, ou algo parecido, ele resolve que de uma forma ou de outra ele afirmará tudo. Afinal de contas, há algo menos do que impressionante em uma filosofia de dizer sim ilimitado que começa eliminando a maioria das coisas. Isso é reconhecido por Zaratustra quando diz que a maior objeção à recorrência eterna é o pensamento de que o pequeno homem voltará. Nietzsche coloca isso com seu próprio tipo de humor desesperado em Esse Homo, onde escreve: eu confesso que a objeção mais profunda à recorrência eterna, minha ideia real vinda do abismo, existe, também, uma preocupação adicional em afirmar tudo.
Embora Nietzsche se sentisse atraído por fórmulas como o amor fati, também estava ciente de sua tepidez quase inevitável. Pois não existe uma diferença facilmente especificável entre afirmação e renúncia. Ou melhor, pode-se dizer que a sua modalidade difere, mas é difícil saber na prática que se trata. É uma questão de sorrir versus encolher os ombros. E isso é o suficiente. Afirmar a vida em toda a sua riqueza, que inclui na leitura abrangente em toda a sua pobreza, não envolve, creio eu, fazer realmente qualquer coisa particular, no máximo, envolve assumir uma atitude que acolhe tudo que encontra. Mas se o que ele encontrar de maneira esmagadora é pequenez, miséria espiritual, parece que o afirmador deve intervir e elevar o tom do mundo. Esse é o gravame da objeção sucintamente expressa de Adorno, a Nietzsche. É também o que está funcionando sob a superfície de grande parte do próprio Nietzsche, em nenhum lugar mais agudamente do que em Além do Bem e do Mal. Significa que ele deve seguir adiante, impulsionado pela aporia apresentada em um livro para resolver no próximo movimento característico que o leva de uma obra a outra. Mas embora seu próximo livro seja o mais magnífico, ele falha, graças à intransigente honestidade de Nietzsche, em diminuir a tensão. Na verdade, ele estraga tudo ainda mais, deixando os livros do ano passado, 1888, oscilando entre anatemas incomparáveis e exaltação furiosa. É também o que está funcionando sob a superfície de grande parte do próprio Nietzsche, em nenhum lugar mais agudamente do que em Além do Bem e do Mal. Significa que ele deve seguir adiante, impulsionado pela aporia apresentada em um livro para resolver no próximo movimento característico que o leva de uma obra a outra. Mas embora seu próximo livro seja o mais magnífico, ele falha, graças à intransigente honestidade de Nietzsche, em diminuir a tensão. Na verdade, ele estraga tudo ainda mais, deixando os livros do ano passado, 1888, oscilando entre anatemas incomparáveis e exaltação furiosa. É também o que está funcionando sob a superfície de grande parte do próprio Nietzsche, em nenhum lugar mais agudamente do que em Além do Bem e do Mal. Significa que ele deve seguir adiante, impulsionado pela aporia apresentada em um livro para resolver no próximo movimento característico que o leva de uma obra a outra. Mas embora seu próximo livro seja o mais magnífico, ele falha, graças à intransigente honestidade de Nietzsche, em diminuir a tensão. Na verdade, ele estraga tudo ainda mais, deixando os livros do ano passado, 1888, oscilando entre anatemas incomparáveis e exaltação furiosa. Impulsionado pela aporia apresentada em um livro para resolver no próximo movimento característico que o leva de uma obra a outra. Mas, embora seu próximo livro seja o mais magnífico, ele falha, graças à honestidade intransigente de Nietzsche, em diminuir a tensão. Na verdade, ele estraga tudo ainda mais, deixando os livros do ano passado, 1888, oscilando entre anatemas incomparáveis e exaltação furiosa. Impulsionado pela aporia apresentada em um livro para resolver no próximo movimento característico que o leva de uma obra a outra. Verpeter Heller, 1966. Mas embora seu próximo livro seja o mais magnífico, ele falha, graças à intransigente honestidade de Nietzsche, em diminuir a tensão. Na verdade, ele estraga tudo ainda mais, deixando os livros do ano passado, 1888, oscilando entre anatemas incomparáveis e exaltação furiosa. Capítulo 8. Mestres e escravos. Nietzsche intitulou a genealogia da moral como uma polêmica, e a página seguinte anuncia que é uma sequência de meu último livro, Além do Bem e do Mal, que pretende complementar e esclarecer. É de uma forma diferente, pelo menos superficialmente, de suas outras obras, na medida em que consiste em 3 ensaios intitulados, divididos em seções às vezes bastante extensas. Tem algumas das características de um ensaio acadêmico,
Mas isso é uma provocação de Nietzsche. É muito mais considerado um envio de procedimentos acadêmicos, embora seja, em seu conteúdo, uma obra de extrema seriedade. É facilmente o texto mais complexo de Nietzsche, pelo menos para os dois primeiros ensaios, realizando reversões dialéticas a uma taxa que apenas impede o virtuosismo de escorregar para o caótico. É importante notar que foi depois de ouvir Eduard Wittmann ler trechos da Genealogia da Moral em 1908 que Freud disse que Nietzsche tinha um conhecimento mais penetrante de si mesmo do que qualquer outro homem que já viveu ou provavelmente viveria. Visto que Genealogia da Moral é a tentativa mais profunda e sustentada de Nietzsche de dar sentido ao sofrimento e de como outras pessoas tentaram entendê-lo, não é de surpreender que Freud, que dedicou sua vida de uma maneira radicalmente diferente ao mesmo empreendimento, deveria ter sido despertado para este elogio notável. As surpreendentes reviravoltas da Genealogia da Moral, ocasionalmente resultando em total contradição, são o resultado das constantes meditações de Nietzsche sobre a variedade de métodos que as pessoas desenvolveram para lidar com ela. Assim, para antecipar uma de suas linhas de pensamento, o asceta se impõe um tipo de sofrimento para escapar de muitos outros. Isso por si só não deve ser julgado. Mas quando, no terceiro ensaio, qual é o significado dos ideais ascéticos? Ele começa a examinar as variedades de ascetismo praticado por artistas, filósofos, padres e seus rebanhos. Avaliações proliferam e entram em relações umas com as outras cuja complexidade sugere que Nietzsche atingiu um ponto de sutileza, muitas vezes disfarçado pelo vigor bruto de sua expressão, que admite que os fenômenos não são mais suscetíveis de ordenação inteligível. O movimento do livro como um todo vai de uma simplicidade de contrastes que, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, induz incredulidade, a um colapso de categorias que gira em torno da incompreensibilidade. O postulado inicial do primeiro ensaio, bem e mal, bom e mal, é dos nobres, aqueles que têm o direito de ser legisladores de valor por causa de sua posição, que sentiram e estabeleceram suas ações como boas, isto é, de primeira classe, em contraste com todos os mesquinhos, comuns e plebeus. Foi a partir desse sentimento de distância que eles primeiros se apoderaram do direito de criar valores e cunhar nomes para valores, o que eles tinham a ver com utilidade. É aqui que Nietzsche torna totalmente explícita outra força da frase além do bem e do mal. Pois agora se diz que são as categorias dos escravos, que consideram seus mestres como maus, e definem bom por aquilo que é diferente deles. Em contraste, os nobres originais primeiro se definem e depois chamam de mal tudo que carece de suas qualidades. É claro que Nietzsche pensa que o último procedimento é superior ao primeiro, que é inerentemente reativo, um produto da negação. O problema com esses proto-nobres é que, pela simplicidade de sua abordagem da vida, eles são enfadonhos, incorrigivelmente saudáveis, indiferentes ao sofrimento, desinteressados em condenar os que não são seus. Eles são os criadores de valor, sem ter nenhum dos materiais para trabalhar que tornem as avaliações pertinentes. É claro que Nietzsche pensa que o último procedimento é superior ao primeiro, que é inerentemente reativo, um produto da negação. O problema com esses proto-nobres é que, pela simplicidade de sua abordagem da vida, eles são enfadonhos, incorrigivelmente saudáveis, indiferentes ao sofrimento, desinteressados em condenar os que não são seus. Eles são os criadores de valor, sem ter nenhum dos materiais para trabalhar que tornem as avaliações pertinentes. É claro que Nietzsche pensa que o último procedimento é superior ao primeiro, que é inerentemente reativo, um produto da negação. O problema com esses proto-nobres é que, pela simplicidade de sua abordagem da vida, eles são enfadonhos, incorrigivelmente saudáveis, indiferentes ao sofrimento, desinteressados em condenar os que não são seus. Eles são os criadores de valor,
sem ter nenhum dos materiais para trabalhar que tornem as avaliações pertinentes. Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche enfatizou repetidamente a necessidade de uma avaliação vigilante, que a vida depende disso. Mas como operar simultaneamente com a afirmação irrestrita que às vezes parece ser o único valor positivo e da qual Nobre uma vez se aproximou? Isso nos leva de volta, como deveria, a por ir de além do bem e do mal. Viver sem arrependimentos ou nostalgia, por exemplo, soa de uma forma maravilhosa. E, no entanto, como não lamentar o tempo perdido, as oportunidades perdidas, o fracasso, bem como a felicidade de um tipo que nunca mais se poderá conhecer? E como evitar, nesses arrependimentos, muitas comparações e contrastes, as bases da avaliação? Em geral, algumas das palavras mais fecundas de Zaratustra parecem resolver a questão. E vocês me dizem, meus amigos, que não há disputa de gosto e degustação. Mas tudo na vida é uma disputa sobre gosto e degustação. Gosto que é ao mesmo tempo peso e escala e peso. E aí de todos os vivos que viveriam sem disputas sobre peso e escalas e pesadores? Portanto, é claro que os nobres, os mestres originais, não são para Nietzsche um motivo inequívoco de louvor. Da mesma forma, os escravos, aqueles que se ressentem dos senhores, são mais propensos, em suas diligentes investigações sobre as fontes de sua miséria, a emergir com respostas interessantes. Mas as respostas se tornam muito interessantes, e qualquer possibilidade de simplicidade heróica é perdida. Já que não há dúvida de que ele foi perdido, irrecuperavelmente, nós, homens atrasados, decadentes, devemos ter a coragem de nosso atraso e perseguir a discussão aonde quer que ela nos leve. Para abreviar os pontos mais investigativos de Nietzsche de uma forma brutal, os escravos descobriram que, sendo mais sutis que seus senhores, o que não é difícil, eles podiam exercer sua vontade de poder de maneiras que, embora desprezíveis de a perspectiva nobre, foram eficazes, mesmo, finalmente, a ponto de converter os mestres aos seus próprios valores. Essa foi a progressão inevitável dos judeus em cativeiro para o cristianismo, o maior golpe moral já perpetrado. Entre muitas outras coisas, é isso que é traçado no segundo ensaio, culpa, má consciência e coisas semelhantes. Ao condenar valores mundanos como orgulho, prosperidade, satisfação consigo mesmo, e substituí-los por modéstia, humildade e o resto, os cristãos conseguiram tornar seus governantes tão pequenos quanto eles. Mas, para fazer isso, eles cultivaram valores que continham as sementes da própria destruição do cristianismo. Nietzsche cita uma das passagens mais persuasivas do livro 5 de H. A Ciência perto do final de Genealogia da Moral. Essa foi a progressão inevitável dos judeus em cativeiro para o cristianismo, o maior golpe moral já perpetrado. Entre muitas outras coisas, é isso que é traçado no segundo ensaio, culpa, má consciência e coisas semelhantes. Ao condenar valores mundanos como orgulho, prosperidade, satisfação consigo mesmo, e substituí-los por modéstia, humildade e o resto, os cristãos conseguiram tornar seus governantes tão pequenos quanto eles. Mas, para fazer isso, eles cultivaram valores que continham as sementes da própria destruição do cristianismo. Nietzsche cita uma das passagens mais persuasivas do livro 5 de H. A Ciência perto do final de Genealogia da Moral. Essa foi a progressão inevitável dos judeus em cativeiro para o cristianismo, o maior golpe moral já perpetrado. Entre muitas outras coisas, é isso que é traçado no segundo ensaio, culpa, má consciência e coisas semelhantes. Ao condenar valores mundanos como orgulho, prosperidade, satisfação consigo mesmo, e substituí-los por modéstia, humildade e o resto,
os cristãos conseguiram tornar seus governantes tão pequenos quanto eles. Mas, para fazer isso, eles cultivaram valores que continham as sementes da própria destruição do cristianismo. Nietzsche cita uma das passagens mais persuasivas do livro 5 de H. A Ciência perto do final de Genealogia da Moral, ao condenar valores mundanos como orgulho, prosperidade, satisfação consigo mesmo, e substituí-los por modéstia, humildade e o resto. Os cristãos conseguiram tornar seus governantes tão pequenos quanto eles. Mas, para fazer isso, eles cultivaram valores que continham as sementes da própria destruição do cristianismo. Nietzsche cita uma das passagens mais persuasivas do livro 5 de H. A Ciência perto do final de Genealogia da Moral, ao condenar valores mundanos como orgulho, prosperidade, satisfação consigo mesmo, e substituí-los por modéstia, humildade e o resto. Os cristãos conseguiram tornar seus governantes tão pequenos quanto eles. Mas, para fazer isso, eles cultivaram valores que continham as sementes da própria destruição do cristianismo. Nietzsche cita uma das passagens mais persuasivas do livro 5 de H. A Ciência perto do final de Genealogia da Moral. A própria moralidade cristã, o conceito de veracidade tomado cada vez mais estritamente, a sutileza confessional da consciência cristã traduzida e sublimada na consciência científica, na limpeza intelectual a qualquer preço. Ver a natureza como se fosse uma prova da bondade e providência de um Deus, para interpretar a história para a glória de uma razão divina, como testemunho perpétuo de uma ordem moral mundial e intenções morais, que agora parece pertencer ao passado, que tem a consciência contra isso. E ele continua a genealogia da moral com uma de suas passagens mais estupendas. Todas as grandes coisas trazem sua própria destruição por meio de um ato de autossuperação. Assim, a lei da vida o terá, a lei da necessidade de autossuperação na natureza da vida. O próprio legislador eventualmente recebe o chamado: submeta-se à lei que você mesmo propôs. Desta forma, o cristianismo como um dogma foi destruído por sua própria moralidade. Da mesma forma, o cristianismo como uma moralidade deve agora perecer também. Estamos no limiar desse evento. E suas últimas observações neste livro são sobre o colapso da moralidade, sequestrado pelo cristianismo, à medida que a vontade de verdade ganha autoconsciência. Nota: todas as grandes coisas e então um relato da autodestruição do cristianismo. Genealogia da Moral é o livro mais equilibrado de Nietzsche, não pela sobriedade de seu estilo. Nietzsche não se interessa mais por isso, mas por levar os contrários a extremos e dar-lhes todo o seu devido, para que presida uma batalha, ou melhor, várias, nas quais ele adora armar os dois lados da forma mais poderosa possível e prestar toda a assistência que puder para fazê-los lutar. Isso capacita-se a entregar a estudada injustiça de seus últimos livros. Genealogia da Moral é uma retrospectiva criativa e um ponto de partida para sua próxima fase, que seria interrompida abruptamente. Essa dimensão retrospectiva do livro é o que dá ao terceiro ensaio: qual é o significado dos ideais ascéticos? Apóstrofo, sua estranha estrutura, aparentemente vagando longe dos pontos que ele vinha apresentando anteriormente, pois nele ele realiza uma pesquisa sobre o que os ideais ascéticos significam para vários grupos de pessoas que sempre foram importantes para ele, à luz de seus sofrimentos auto-infligidos. A vida é terrível de qualquer maneira, então, por que torná-lo pior praticando o ascetismo, o aumento voluntário do que se esperaria que as pessoas evitassem? O sofrimento meramente contingente, que nos atinge sem explicação, é insuportável. Mas se o infligirmos a nós mesmos, podemos entendê-lo e estender nosso entendimento a toda a vida. Os artistas são os primeiros a serem examinados, mas isso logo se resume a uma consideração, não uma das grandes surpresas de Nietzsche,
de Wagner, e do que Nietzsche considerou ser sua aceitação da castidade em sua velhice. No decorrer disso, Nietzsche diz: é melhor separar um artista de sua obra, não levando-o tão a sério quanto sua obra. O fato é que se ele fosse, ele não o representaria, conceberia e expressaria. Um Homero não teria criado um Aquiles nem um Goethe, um Fausto se Homero fosse um Aquiles ou Goethe um Fausto apóstrofo. A conclusão é que o artista não tem consciência, adotando qualquer pose que favoreça seu trabalho. Ele usa a experiência com o propósito de criação, o que pode ter pouco a ver com a verdade. Qual é, então, o significado dos ideais ascéticos? No caso de um artista, como vemos, absolutamente nada. Apóstrofo. Tendo, no início de sua carreira, dito que a arte é a verdadeira atividade metafísica desta vida e então abandonado a metafísica, Nietzsche agora não está disposto a pensar que existam relações íntimas entre arte e realidade. Numa nota tardia, ele escreve: para um filósofo dizer o bom e o belo são uma infâmia. Se ele continua a adicionar também a verdade, deve-se espancá-lo. A verdade é feia. Temos arte para não morrermos da verdade apóstrofo. Mesmo assim, ele sempre considera a arte o paradigma da atividade humana. Portanto, parece mais uma aporia, não abordada, que os artistas são personagens inerentemente suspeitos, enquanto a arte é uma evasão da verdade que preserva a vida, frequentemente apresentado certamente por Wagner como a verdade. Qualquer artista que apenas tenta produzir um relato sobre a realidade é totalmente condenado. Além deles, os demais sempre foram criados de alguma moralidade, filosofia ou religião. Portanto, no que diz respeito à compreensão dos ideais ascéticos, eliminemos os artistas. Em seguida, Nietzsche se volta para os filósofos. Ser filósofo é praticar o ascetismo em benefício próprio. Mas é que o ascetismo não passa de, em primeiro lugar, ser obstinado e negar a si mesmo vários prazeres em prol de um objetivo obstinadamente perseguido. Já a compulsão ao ascetismo é o resultado do horror diante da possibilidade de desfrutar a vida, porque não se merece. Há ascetismo escolhido e ascetismo imposto, e eles são fenômenos totalmente separados. Aqueles que o praticam amando de padres não o fazem para alcançar algum bem para o qual é um pré-requisito, mas porque a culpa que os padres os fizeram sentir os leva a um aumento do sofrimento que eles merecem. A horrível crueldade de explicar para eles porque a vida é dolorosa ao infligir mais dor sobre eles. Um fenômeno tão bizarro claramente fascina e apavora Nietzsche, da mesma forma que ele se surpreende com a capacidade das pessoas de virar as costas para tudo isso e viver em um estado de miséria frívola. O homem é o animal doente, mas parece que todos os remédios disponíveis foram tentados e considerados insuficientes. Daí a crescente impaciência de Nietzsche, expressa na prosa telegráfica de seu último ano, e seu anseio por uma revolução total. À medida que os seus próprios sofrimentos se tornaram mais agudos, o que ocorreu em um ritmo alarmante durante 1887 e 1888, ele se tornou menos tolerante com qualquer visão das coisas que tentasse de alguma forma reivindicar um significado para elas, e é assim que ele concebe a moralidade durante este período, como não mais do que uma coleção de movimentos frequentemente assustadoramente hábeis para persuadir as pessoas de que se comportar bem e prosperar estão relacionados. No final da genealogia da moral, ele se permite a esperança de que não pode haver dúvida de que a moralidade irá perecer gradualmente. Mas ela não pode ter acreditado nisso, pois muito da genealogia da moral tem se dedicado a mostrar as maneiras infinitamente engenhosas pelas quais o sacerdote, que não precisa, é claro, estar realmente a serviço da Igreja, se esforça para manter a moralidade funcionando. E à medida que nos tornamos menores sem o cristianismo, há a possibilidade de nos tornarmos maiores,
mas a probabilidade esmagadora de que nos apegaremos à nossa moralidade baseada no cristianismo, alegando que só precisa de alguns ajustes para trazer o paraíso do utilitarismo à Terra, perderemos até mesmo a capacidade de reconhecer a grandeza, supondo que fosse mais possível. A moralidade dos escravos triunfou. Estamos satisfeitos em ser escravos mesmo quando não há senhores. A brilhante última seção da genealogia da moral resume tudo sem simplificar ou tornar grosseiro. O homem, o mais valente dos animais e o mais acostumado ao sofrimento, não repudia o sofrimento como tal. Ele o deseja, ele até o busca, desde que lhe seja mostrado um significado para isso, um propósito de sofrimento. A falta de sentido do sofrimento, não o sofrimento em si, foi a maldição que caiu sobre a humanidade até agora e o ideal ascético ofereceu significado ao homem. Foi o único significado oferecido até agora. Qualquer significado é melhor do que nenhum. O homem foi salvo assim. Ele possuía um significado. Ele não era mais como uma folha ao vento. Ele agora poderia desejar algo, não importa a princípio com que fim, porque, com o que ele quis, a própria vontade foi salva. Não podemos mais esconder de nós mesmos o que é expresso por toda aquela vontade que tomou sua direção do ideal ascético, esse ódio do humano, e ainda mais do animal, e mais ainda do material, esse horror dos sentidos, da própria razão, este medo da felicidade e da beleza, este desejo de fugir de toda aparência, mudança, devir, morte, desejo. De desejar a si mesmo tudo isso significa que ousemos agarrá-lo uma vontade de nada, uma aversão à vida, uma rebelião contra os pressupostos mais fundamentais da vida, mas aí continua sendo uma vontade. E, para repetir em conclusão o que disse no início, o homem prefere o nada a não querer. Com essas palavras, Nietzsche termina o último livro verdadeiramente original que escreveria. É extraordinário como é estimulante, pois quase não contém mensagens de esperança. Mas o diagnóstico realizado neste nível parece, embora ilusoriamente, estar a meio caminho da cura. Capítulo 9. Filosofando com um martelo. 1888, o último ano da vida sã de Nietzsche, foi muito produtivo, mas de uma forma cada vez mais estranha. O que deveria ter sido mais importante de seus livros, a transvalorização de todos os valores, foi iniciado e abandonado, não, podemos suspeitar, por falta de energia, mas porque no final Nietzsche se viu perdido. As frases frequentemente usadas sobre o retorno da inocência, o nascimento de uma nova consciência, e assim por diante, devem ter parecido a ele cada vez mais vazias, se ele não poderia encarná-las de forma artística. Assim, ele se dedicou a novas polêmicas, escritas em um estilo de clareza dura que nem mesmo ele havia alcançado antes. É totalmente errado afirmar, como alguns comentaristas, que ele desvalorizou o que estava dizendo, reduzindo os slogans. Essas polêmicas, porém, assumem repetidamente um tom elegíaco, à medida que ele acerta contas com as grandes figuras que o preocuparam ao longo de sua vida. Há 2 panfletos sobre Wagner, cujo impacto, tanto pessoal quanto artístico, ele nunca conseguiu se livrar. O primeiro deles, O Caso de Wagner, é astuto e hilário, e seu efeito total, como seus comentaristas mais inteligentes, como Thomas Mann, apontaram, é de um elogio curiosamente invertido. Grande parte do elogio nem mesmo é invertido. Parece que, no final, quando ele pesquisou todo o seu leque de experiência artística, a obra que mais significou para ele foi, como em O Nascimento da Tragédia, Tristão e Isolda. Certamente, ele nunca conseguiu nada mais eloquente do que seu relato de seus efeitos sobre ele ainda. O ataque a Wagner como um decadente, retratar em dimensões míticas personagens que pertencem a Flaubert, pode facilmente ser usado para um Tucoque, transposto para a imensidão. Wagner não parece ter se interessado por quaisquer problemas,
exceto aqueles que agora preocupam os pequenos decadentes de Paris. Sempre a 5 passos do hospital. Todos eles problemas inteiramente modernos, inteiramente metropolitanos. Não duvide disso. E Nietzsche? Ele certamente está presidindo os procedimentos dentro do hospital. E Nietzsche? Ele certamente está presidindo os procedimentos dentro do hospital. E Nietzsche? Ele certamente está presidindo os procedimentos dentro do hospital. O segunda polêmica anti-Wagner, Nietzsche contra Wagner, é uma coleção de seções de seus livros anteriores, de humano, demasiadamente humano além do bem e do mal, ligeiramente modificado. É estranhamente chamado por Walter Kaufmann de talvez o livro mais bonito de Nietzsche, o que não quer dizer que não contenha passagens bonitas, mas é um álbum, em vez de uma obra organizada e, de qualquer forma, tem apenas 20 páginas. Mais do que qualquer outra coisa, é parte da automitologização de Nietzsche, na qual ele se apresenta como sendo condenado aos alemães, com Wagner fornecendo um aparente contraste com o resto deles, até que ele também repentinamente afundou, indefeso e quebrado, antes da cruz cristã. Ele retrata Wagner como grande antípoda de si mesmo, o que ele poderia ter se tornado se não tivesse a força para perceber os perigos envolvidos em ser um romântico de pleno direito. A densidade da percepção da música, drama musical wagneriano. A natureza do gênio de Wagner é espantosa, e a reunião dessas passagens aumenta seu impacto. Mas, mais do que tudo, é um testemunho do amor permanente de Nietzsche pelas coisas proibidas. Isso poderia ser afirmado como ainda mais verdadeiro em relação ao Anticristo, que, no centro de sua estridente mas eficaz polêmica, dá um retrato de Cristo como o grande simbolista, no sentido de que ele aceitou apenas as realidades internas como realidades, como verdades que ele entendia o resto, tudo natural, temporal, espacial, histórico, apenas como signos, como ocasiões para parábolas. Esta passagem, à medida que prossegue, atinge alturas de lirismo estático que nos faz pensar como Nietzsche conseguirá bater em retirada. Ele o arquitetou por meio de um ataque à cristandade de que Kierkegaard poderia se orgulhar, e outro a São Paulo, do qual ele teria discordado veementemente. Mas a indignação de Nietzsche com o que os sacerdotes fizeram dos ensinamentos de Cristo é gloriosa em sua paixão, sua expressão de sua náusea com a corrupção. E ele diz de forma reveladora, só a prática cristã, uma vida como a que viveu quando morreu na cruz, é cristã. Essa vida ainda é possível hoje, para algumas pessoas mesmo necessária. O cristianismo genuíno e original será sempre possível. Mas não para espíritos fortes, porque depende da fé. A fé abençoa, consequentemente mente apóstrofo. Isso vem do inveteradamente puritano Nietzsche. O homem que pensa que a maior suspeita de uma verdade deve surgir quando os sentimentos de prazer entram na discussão da questão o que é verdade. Apóstrofo. Pode-se concordar, embora Nietzsche pareça estar deixando de lado seu questionamento da vontade de verdade. E no início do mesmo livro, no meio de um ataque devastador à ética de Kant, ele escreve uma ação exigida pelo instinto de vida à prova ser correta pelo prazer que acompanha. Ainda este nihilista, Kant, com sua dogmática cristã, entranhas consideravam prazer uma objeção. O que poderia nos destruir mais rapidamente do que trabalhar, pensar e sentir sem qualquer necessidade interior, sem qualquer escolha profundamente pessoal, sem o prazer como um automato do dever. Apóstrofo. Embora não haja uma contradição direta aqui, há aquela tensão característica entre Nietzsche, o homem que está determinado a enfrentar tudo e não vacilar, e Nietzsche, o hedonista em alta velocidade. O produto mais animado, espirituoso e totalmente estimulante de 1888 é Crepúsculo dos Ídolos, o título uma paródia do Crepúsculo dos Deuses carregado de desgraça de Wagner. Ele manifesta a liberdade de domínio completo,
embora tenha sido escrito à beira do colapso. E contém o mais longo e ardente paião de Nietzsche a Goethe, que se tornou cada vez mais, à medida que Nietzsche desistia do Übermensch, o protótipo do homem superior, um conceito que agradece exemplos, enquanto Zaratustra insistia que nunca houve um Übermensch. Mas, embora toda espécime de masculinidade superior tenha algumas reservas a seu respeito, pelo menos somos capazes de compreender o que Nietzsche está celebrando. Portanto, o que Goethe desejava era a totalidade. Ele lutou contra a estranheza mútua da razão, dos sentidos, sentimento e vontade, pregado com o mais abominável escolasticismo por Kant, o antípoda de Goethe. Ele se disciplinou até a integridade. Ele se criou. Nietzsche concede-lhe a maior de todas as suas honras. Tal espírito que se tornou livre permanece no meio do cosmos com um fatalismo alegre e confiante, na fé de que apenas o particular é repugnante, e que tudo é redimido no todo. Ele não negue mais. Essa fé, entretanto, é a mais elevada de todas as crenças possíveis. Eu batizei com o nome de Dionísio. Há desvios surpreendentes aqui que nunca ouvimos antes de Nietzsche, que apenas o particular é repugnante. E nos perguntamos o que fazer com isso. Mas temos ouvido muito, embora com efeitos muito diferentes, sobre Dionísio, nunca totalmente ausente do panteão de Nietzsche, mas agora fazendo um grande retorno no ano passado. Como sempre, ele é o deus da afirmação ilimitada. Mas o contexto em que ele afirma mudou, de modo que o tipo de afirmação exigida tem pouco em comum com o nascimento da tragédia. E este é Nietzsche corajosamente falando sobre as alegrias do céu de uma posição no inferno neste último ano. Ele diz não como nunca antes. Dir-se-ia mesmo que as suas afirmações são apenas, e esta é a sua tragédia, as negações das negações. Sua fé é notável encontrá-lo. Falar de fé de uma forma positiva é que é possível ser alguém que não precisa negar primeiro. Mas ela nunca poderia ser essa pessoa. E quanto mais piruetas dialéticas ele dá, com destreza maravilhosa e fascinante, mais ele se afasta desse ideal. O único Dionísio com o qual podemos identificá-lo é aquele dilacerado em inúmeros fragmentos agonizantes. Suponho que quem passa muito tempo na companhia de Nietzsche trata seus escritos não apenas como textos a serem elucidados, mas como experiências de vida, das quais o leitor é convidado a participar. Deve às vezes ter um sentimento de repulsa, alternando com a empolgação e a gratidão que sentimos pela abundância de seus insights e o frescor de suas abordagens a tantos assuntos tão usados. Espero que os capítulos anteriores deste livro tenham deixado claro algo sobre o calor de minha resposta a Nietzsche, porque agora desejo registrar algumas das reações que ele evoca em mim quando estou em uma fase mais cética. Em primeiro lugar, o que estarei fazendo é ampliar alguns pontos que já indiquei, mas que me parecem no momento ter mais peso do que às vezes senti, ou do que sem dúvida voltarei a sentir. Desde a, como vimos, ele ou seu porta-voz Zaratustra pretende ter os discípulos mais discordantes. Deve brigar, levantando algumas questões fundamentais sobre seus procedimentos e seus pontos de vista, questões que muitas vezes são elementares, mas que por isso não devem ser suprimidas. Tanto as questões metodológicas quanto as substantivas surgem de uma sensação de que, independentemente do que ele professa, Nietzsche é um escritor que está determinado não apenas a não ser derrotado, mas a não ser derrotado, de modo que um estudante sério, mais cedo ou mais tarde, começa a sentir como se estivesse lendo Wittgenstein, que ele está constantemente sendo considerado um caçador. Questões que muitas vezes são elementares, mas que por isso não devem ser suprimidas. Tanto as questões metodológicas quanto as substantivas surgem de uma sensação de que, independentemente do que ele professa, Nietzsche é um escritor que está determinado não apenas a não ser derrotado, mas a não ser derrotado, de modo que um estudante sério, mais cedo ou mais tarde,
começa a sentir como se estivesse lendo Wittgenstein, que ele está constantemente sendo considerado um caçador. Questões que muitas vezes são elementares, mas que por isso não devem ser suprimidas. Tanto as questões metodológicas quanto as substantivas surgem de uma sensação de que, independentemente do que ele professa, Nietzsche é um escritor que está determinado não apenas a não ser derrotado, mas a não ser derrotado, de modo que um estudante sério, mais cedo ou mais tarde, começa a sentir como se estivesse lendo Wittgenstein, que ele está constantemente sendo considerado um caçador. O dispositivo mais frequentemente usado por Nietzsche para se tornar invulnerável ao estado, argumentarei, pelo qual ele se sente mais atraído, embora não tenha dúvidas de que ele negaria furiosamente, e afirmar que ele não está sendo categórico sobre nada, apesar das aparências estridentes ao contrário. Ele é um explorador e experimentador, que pretende apenas dar o exemplo de como, para usar uma frase do Gaia Ciência, encontrar o próprio caminho, algo tão difícil que os defensores da religião da piedade estão sempre interferindo nas outras pessoas, para evitar as questões mais árduas sobre suas próprias vidas. Uma vez que Nietzsche está interessado apenas nas pessoas que são candidatas à grandeza, ele necessariamente se compromete a um certo extremo de individualismo. Isso significa que só se pode ser candidato à grandeza se definir, entre outras formas, em contraste com as outras pessoas. Assim, quer queira quer não, estaremos sempre tendo os outros em mente, que é o preço que qualquer individualista, pelo menos em um estágio avançado de sua cultura, terá de pagar. É certamente um preço que Nietzsche tem de pagar, como deixam incansavelmente claro seus discursos contra seus contemporâneos. Ele gosta de dar uma impressão de elevada indiferença aos outros. No entanto, ele está fascinado demais pelas variedades de decadência que eles manifestam para não examiná-los, nem um pouco escrupulosamente, e apontar que nós os outros não somos assim. O que estou argumentando é que Nietzsche parece pensar que sua metodologia de hesitação e não dogmatismo, bem como a afirmação importantíssima de que não sou fanático o suficiente por um sistema, e nem mesmo por meu sistema, o envolve em uma espécie de autonomia tanto de perspectiva quanto de base. Ainda assim, não vejo razão para alguém não pensar que cabe a ele elaborar a base de seus pontos de vista éticos e concluir que a melhor coisa para ele é seguir o modelo de outra pessoa. A menos que se sustente a priori que ser você mesmo é ser radicalmente diferente de qualquer outra pessoa, não há conflito, nem mesmo incipiente, em ser individualista e pensar que o melhor que se pode fazer é assumir outra figura como papel modelo. O grau de estetização da moralidade de Nietzsche será sempre discutível, mas um aspecto em que parece prejudicial é a ideia de que, assim como as obras de arte agora precisam ser originais em certo sentido mais fortes do que serem discrimináveis de outras, também as pessoas têm uma exigência ética semelhante imposta a elas. Como indiquei no capítulo 5, a relação entre as obras de arte, pelo menos em nossa cultura, é bem diferente daquela entre as pessoas. Nietzsche parece pensar que uma coleção de pessoas extremamente semelhantes seria tão entediante e supérflua quanto uma coleção de obras de arte extremamente semelhantes. Se você tiver uma visão de mundo do tipo olho de Deus, que é algo que Nietzsche às vezes finge fazer, o resultado pode ser que você está cansado do homem das massas, e se as pessoas são quase iguais, qualquer um pode se cansar delas e, até certo ponto, pode ser que as pessoas que cultivam uma uniformidade de pontos de vista sejam entediantes. Mas nem é preciso ir disso ao extremo de exigir que todos tenham o perfil mais alto possível. Por definição, a grandeza é uma qualidade rara. Isso não significa que a maioria das pessoas deva ser desprezada ou considerada eliminável por não possuí-la ou aspirar a ela. Um dos motivos pelos quais Nietzsche se esforça tanto em ser um não conversor é que, ao incitar-nos a ser quem somos, ele não está se comprometendo com nenhum ideal que precise ser explorado e defendido.
No entanto, os termos em que ele elogia e os termos que tenta manter puramente formais são aqueles que nos permitem escolher certos indivíduos porque eles exibem as propriedades que esses termos nomeiam. Autossuperação, por exemplo, é um termo bastante denso. Podemos dizer que o Goethe se superou porque sabemos que sem seus interesses ele poderia facilmente não ter sido mais do que a soma de suas partes, e gradualmente teria perdido sua impressão até neles, em vez de ser um todo surpreendentemente impressionante. É por isso que Nietzsche fica tão impressionado com ele em seus escritos posteriores, tomando-o como um exemplo. Assim, a autoalegada recusa de Nietzsche em nos dar qualquer conselho específico além de nos tornarmos nós mesmos e ninguém vai criticar isso, por ser muito específico. Não deve ocultar o fato de que ele é muito mais categórico do que se retrata como sendo. O fato de ele frequentemente mudar as posições sobre as quais parece confiante não deve nos fazer ceder às afirmações que ele faz de sermos provisórios. Suspeito que ele era constitucionalmente incapaz de descansar nas incertezas, que ele não possuía em nenhuma medida o temperamento poético como é delineado por Keats. Sua flexibilidade veio da prontidão com que estava preparado para mudar de ideia. Quando ele diz que não é fanático o suficiente por nenhum sistema, o que ele deve dizer é que não é fanático o suficiente para se ater a um sistema. Claro que não, que a qualquer momento ele elabora um sistema que ele estava muito impaciente para fazer isso. Ou talvez dependa do que você entende por sistema. Se você quer dizer que deseja que todas as crenças que sustenta sejam consistentes, esse é um requisito elementar para não sucumbir ao caos conceitual. Se você quer dizer algo mais do que isso, é necessário dizer o que, e Nietzsche não. Além de expressar seu desgosto pela metafísica transcendente. A extrema não linearidade da maioria dos escritos de Nietzsche tem muitos apelos, não menos por permitir que alguém siga com uma boa consciência seus conselhos para mergulhar em aurora e, portanto, a maioria de seus outros livros onde quiser, e nos livra da árdua sequência de longos trechos de argumentação abstrata. Ele carrega, como qualquer leitor consciencioso e fascinado, seus próprios perigos. Existe o fenômeno extraordinário de como as passagens individuais atingem um com a força máxima, apenas para escapar da mente pouco tempo depois, na maioria das vezes porque eles foram sucedidos por outra passagem igualmente notável e, pode-se entender, memorável sobre um tópico bem diferente. Esse tipo de não sistemática não significa muito mais do que uma falta de organização, o que não é surpreendente em uma mente tão fértil como a de Nietzsche, tão responsiva à sua experiência e às reações das outras pessoas que ele está explodindo de coisas brilhantes para dizerem uma variedade de tópicos maiores do que quase qualquer filósofo já comandou. Especialmente se você levar em conta o padrão que Nietzsche costuma manter por muitas páginas a fio. Essas torrentes de eloquência unidas ao insight significam que você sente a necessidade de começar a ler os livros, especialmente de seu período intermediário, assim que os terminar, envergonhado por sua falta de capacidade de absorver e lembrar. É um processo que nunca termina, e por isso há muito a agradecer. Mesmo assim, não deve ser digno de uma recusa de princípio a ser sistemático quando é simplesmente o que veio mais naturalmente para ele comparar qualquer uma das meditações intempestivas com humano, muito humano e você verá a imensa melhoria assim que ele desistiu da tentativa de escrever prosa consecutiva para extensão de um ensaio, quanto mais para um livro. Seja ou não uma estratégia de defesa, tem o efeito de uma. A questão de como lidar com Nietzsche ainda não foi, até onde eu sei, respondida de forma convincente. Leia qualquer livro ou artigo sobre ele e observe como a concentração está sempre em pouquíssimos de seus comentários, apesar do imenso número e profundo interesse deles. Caracteristicamente, e isso se aplica ao meu próprio trabalho, é claro que trechos discutíveis selecionados são tratados. Talvez aqueles que estão na moda há alguns anos,
Assim como um ou outro dos livros de Nietzsche tende a estar em qualquer época, enquanto a esmagadora proporção de seus escritos nunca recebe qualquer tratamento. Portanto, Nietzsche é o perdedor e também o vencedor aparente nessa tática específica. Ele quer que incorporemos seus aforismos em nossas vidas, mas também afirma querer que o abordemos com ceticismo inflexível. Realmente viver um de seus profundos aforismos tiraria muito da vida. Como alguém poderia fazer isso e ainda assim permanecer à distância que o ceticismo exige? Claramente, não. E, de fato, quem escreve como Nietzsche pede muita confiança de seus leitores. Vejo que minhas críticas a seu método passaram a ser mais simpáticas do que eu esperava. Outro efeito característico que o sempre desconcertante Nietzsche tem sobre seus leitores. Agora, para uma breve reconsideração de algumas das posições cardeais de Nietzsche, como eu as considero, e uma ênfase mais firme na maneira como servem para protegê-lo das contingências da vida e surpreende a última coisa que ele deveria querer ser invulnerável. No entanto, suas visões mais intrigantes sobre o que significam e por que ele as sustentava muitas vezes se tornam menos intrigantes se aceitarmos que a ambição de Nietzsche era alcançar um relacionamento com o mundo e sua experiência de tal forma que nada pudesse perturbá-lo, apavorá-lo, enjoá-lo ou feri-lo. É tão difícil alcançar esse relacionamento que, se alguém o fizesse, então se tornaria grande. A agudeza da questão talvez possa ser mais clara ao considerarmos mais uma vez a atitude de Nietzsche para com a piedade. Pena é, para ele, muitas vezes o mero sintoma de uma condição que é mais profunda e deplorável do que parece. Deixar-se afetar pelo sofrimento, seja quem for, que se tenta mitigá-lo em vez de perceber que é tão onipresente que tentar aliviá-lo é apenas bobo. Deve-se tentar ter uma atitude diferente em relação à vida, o que tornaria apenas sem sentido. Nietzsche nunca explica a sua posição com esse grau de franqueza, provavelmente porque ele está tão chateado com a proximidade do sofrimento que comete o meta-pecado de estar obcecado em considerar a piedade. Se ter pena das pessoas e agir de acordo com isso é fundamentalmente uma perda de tempo e esforço, então, depois de certo ponto, um ponto que Nietzsche inquestionavelmente passa está acontecendo sobre esse fato, para um público tão incorrigível. De que perspectiva se poderia esperar fazer isso? Ou seja, pode-se dizer, toda a preocupação de Nietzsche nos livros de sua alta maturidade, antes do período final. De fato, a seção de H é a ciência que precede imediatamente sua análise mais célebre sobre a piedade e seus efeitos é aquela em que ele deixa claro qual é sua ambição, embora de forma embrionária, e também revela, embora involuntariamente, quão desesperador é o ideal que ele delineia. Vou citar apenas parte dele. Mesmo um fragmento de Nietzsche em sua forma mais retoricamente brilhante ainda pode ter um efeito impressionante. Quem consegue viver a história da humanidade como a sua própria história sentirá de forma enormemente generalizada toda a dor de um inválido que pensa na saúde, de um velho que pensa dos sonhos de sua juventude, de um amante privado de sua amada, do mártir cujo ideal está morrendo. Mas se alguém resistisse, se pudesse suportar essa imensa soma de dores de todos os tipos, se alguém pudesse sobrecarregar a alma com tudo isso, o mais antigo, o mais novo, perdas, esperanças, conquistas e vitórias da humanidade, se alguém pudesse finalmente conter tudo isso em uma alma e aglutiná-lo em um único sentimento, isso certamente teria que resultar em uma felicidade que a humanidade não conheceu até agora, a felicidade de um Deus cheio de poder e amor, cheio de lágrimas e risos. Uma felicidade que, como o sol do entardecer, concede continuamente suas riquezas inesgotáveis, despejando-as no mar, sentindo-se mais rico, como o sol, só quando até o mais pobre pescador ainda rema com remos dourados. Esse sentimento divino seria então chamado de humanidade. Diante de uma eloquência tão comovente,
Parece mais do que normalmente mesquinho examinar detalhes. É um golpe de mestre de Nietzsche colocar essa passagem, que certamente oferece uma descrição drasticamente nova da humanidade, imediatamente antes de seu ataque a antigas narrativas, que a relaciona a uma preocupação primordial de evitar ou amenizar o sofrimento. Se vivermos de forma abrangente a alternativa à vida de piedade, essa nova humanidade é o que se alcançará. Mas faz sentido postular até mesmo a possibilidade de um estado tão exaltado. Experimentar tudo é de alguma forma, como ao longo de sua vida de escritor, se não mais fácil, então de uma forma mais tolerável do que experimentar um conjunto selecionado de perdas, esperanças, conquistas e vitórias da humanidade. Apesar de sua aversão e desprezo pelo incondicional, Nietzsche era viciado em um conceito relacionado, o abrangente. Se alguém pudesse suportar a maioria das coisas, isso significaria que havia algumas que talvez não pudesse ser um estado compreensível. Para ser semelhante a um deus, ou um filósofo ou pessoa trágica, é preciso suportar tudo, e embora seja difícil dar sentido a tal ideia, Nietzsche pensa que sabe que resultaria em uma felicidade que a humanidade não conheceu até agora. Não está claro que a humanidade, ou mesmo o Berminschete, nunca o conhecerá ou poderia saber, já que não é nem mesmo o que Kant chamaria de um ideal regulador. Antes, Nietzsche embriagando-se com sua capacidade inimitável de pintar com palavras do mais alto lirismo e pungência os únicos estados que tornariam a vida suportável, mas que acabam sendo produtos do poeta que abandonou as exigências exigentes do filósofo. Mas uma coisa vale a pena notar, insensivelmente, sobre essa passagem. Uma das coisas que faz um contraste entre a promiscuidade do sentimento que Nietzsche abomina tão veementemente, e esta nova humanidade, é que neste último estado se está simplesmente adotando uma atitude. Não há indicação de que alguém faria algo em particular. Se nos sentimos com alguma pessoa em particular angustiada, assumimos o papel do destino, ignorando toda a sequência interna e complexidades que são angustiantes para mim ou para você. Se, por outro lado, entrarmos na grande escala, na verdade cósmica, do sentimento contudo, isso não leva nada no caminho da ação. Há, de fato, uma ação previsível que corresponderia ao estado desejado de Nietzsche, e com toda a surpreendente energia de sua prosa, parece-me naquele momento que Nietzsche não se entusiasmava com a ideia de atuar, apenas com a de escrever, o que sem dúvida faz parte da explicação de por que sua prosa é tão enérgica. Mais uma vez, o que o resto de nós deve fazer com as energias que podemos reunir? Seria tedioso e deprimente percorrer os textos centrais da afirmação de Nietzsche e mostrar que eles manifestam um grau semelhante de inespecificidade e vontade de lidar com tudo simultaneamente, o que significa, em cada caso, que não se tem ideia do que fazer agora, ou por que se deve fazer qualquer coisa em vez de qualquer outra coisa. Não podemos deixar de nos surpreender, mais uma vez, com o paradoxo da extrema meticulosidade de Nietzsche associada à vontade de nada negar, de modo que a afirmação de Zaratustra de que tudo na vida é uma disputa sobre gosto e degustação é contradita, certamente, pela insistência que afirmamos tudo. E, à medida que se cultiva a atitude de dizer sim com alegria, a pessoa diz mentiras para si mesma ou está transfigurando o passado ou outra coisa além disso. Como todo assim era torna-se um assim eu quis. Isso é uma autoilusão ou algo mais sublime. Os comentaristas, com algumas exceções louváveis, tendem a não fazer essas perguntas, como se fossem eles próprios uma ofensa ao bom gosto. A passagem de H. Ciência sobre dar estilo à vida levanta as mesmas questões. Na verdade, há aí a sugestão de que se atue, como quando Nietzsche fala de longa prática e trabalho diário para isso, embora mais uma vez seja a revisão de atitudes que parecem mais importantes. Aqui o feio que não podia ser removido está oculto, ali foi reinterpretado e tornado sublime. No entanto,
Quando nos lembramos de que é o caráter de alguém que está sendo considerado, o que é essa reinterpretação se não dizer mentiras a si mesmo? Suponha que eu dissesse algo a alguém para humilhá-lo. E acho isso desagradável e vergonhoso quando me lembro. Digo a mim mesmo que tive um motivo alternativo. Posso sempre me convencer de que sou uma pessoa bonita. Isso ajuda a melhorar meu caráter? Quando Nietzsche diz 9 sessões depois, em uma frase característica, que queremos ser os poetas de nossas vidas, lembramos que em seu próximo livro ele diz, em sua Zaratustra Persona, os poetas mentem demais, mas, infelizmente, Zaratustra também é poeta. E assim me parece que ele continua. Ele sempre permanece um monista de um certo tipo. Em O Nascimento da Tragédia ele acreditava no primordial que estava por trás da aparência apolínea. Depois de deixar de acreditar na possibilidade de qualquer tipo de sistema metafísico, ele permaneceu consternado com o horror da existência. Mas todas as suas receitas consistem em insistir que a existência deve ser vista sob um aspecto, porque isso deveria tornar as coisas melhores, mais fáceis ou o que quer que ele queira que elas sejam. Ainda há outra seção talismânica a Ciência 276, tão bela, mais uma vez, que encanta a todos. Esta é a passagem sobre não querer que nada seja diferente, sobre o afastamento sendo sua única negação. E isso nada mais é do que um esboço do que se tornou suas noções favoritas, amor, fatia e recorrência eterna. Em O Desejo de Potência, que em geral me oponho ao uso, mas não posso negar que contém muitas passagens esclarecedoras, Nietzsche diz, ética, ou filosofia da desejabilidade. As coisas deveriam ser diferentes. As coisas serão diferentes. A insatisfação seria então o germe da ética. Pode-se resgatar-se dela, primeiro selecionando estados nos quais não se tem esse sentimento, em segundo lugar, por compreender a presunção e a estupidez disso, pois desejar que algo seja diferente do que significa desejar que tudo seja diferente envolve uma crítica condenatória do todo. Mas a própria vida é esse desejo. Isso é característico de Nietzsche ser genuinamente brilhante. Também é caracteristicamente paradoxal. Se, como diz Staten, a vida é o desejo de que as coisas sejam diferentes, então também é a vida de Nietzsche, a julgar por todas as evidências que certamente eram. Embora amor fati seja seu lema, seu destino foi protestar apaixonadamente contra o destino, ou contra o modo como as coisas são. Ele pode se permitir isso. A julgar pela seção 11 da Canção do Dormindo Acordado, citada anteriormente, ele não pode. Dizer sim a uma única alegria é dizer sim a tudo. Mas mais uma vez vemos Nietzsche, o letrista consumado, ganhando a vantagem, o letrista a serviço do homem que acredita que se você vir toda a existência como uma unidade, então você afirmará tudo. Ou pelo menos estará comprometido em afirmar tudo se você afirma uma única parte dela. Mas o fato de que tudo está enredado, enlaçado, enamorado não significa que se goste assim. Se a vida é o desejo de que as coisas sejam diferentes e isso certamente é uma grande parte da vida, na verdade, o motivo que as pessoas têm para a maior parte do que fazem. Então é inevitável que se deseje efetuar algumas dessas diferenças. Como Nietzsche diz em uma passagem semelhante, mas crucialmente diferente, de Além do Bem e do Mal 9, viver é não querer precisamente ser diferente desta natureza. Não é viver estimando, preferindo, sendo injusto, sendo limitado, querendo ser diferente. E supondo que seu imperativo viver de acordo com a natureza significasse, no fundo, viver de acordo com a vida, como você poderia não fazer isso? Porque fazer do que vocês mesmos são e devem ser um princípio. Apóstrofo, mas se você deve ser o que é, não adianta fazer de nada um princípio, inclusive o amor fati.
Minha afirmação de que Nietzsche está tentando se tornar invulnerável está implícita no que venho dizendo. Surpreendentemente, para alguém que tinha como outro de seus slogans "Viva perigosamente", apóstrofo, ele parece não querer ser pego de surpresa, estar preparado para qualquer contingência, por assim dizer, alegando que é necessário, portanto, nenhuma contingência em tudo. Aconteça o que acontecer, ele deseja, em sua forma mais espetacularmente paradoxal, ele afirma que tudo o que aconteceu, ele o desejou. Escrevendo no nível de generalidade que ele faz, ele não tem que lidar com casos em que pareça não tanto sobre-humano quanto desumano alegar que alguém desejou que assim fosse. Ele pensa, ao anunciar as doutrinas de maior alcance da necessidade cosmológica e, em seguida, reivindicar repetibilidade infinita para o que eles ditam, que ele demonstrou que nunca haverá e nunca poderá haver algo novo, sob ou incluindo o Sol. No entanto, em um nível microscópico, ele permanece mais agudo do que qualquer outra pessoa, tão agudo que precisa ir para o outro extremo, para aquelas alturas pelas quais está tão ansioso. Ele está preparado para ser extraordinariamente cuidadoso e minucioso ao explicar coisas terríveis, incluindo especialmente as pessoas. E enquanto ele permanecer no nível das coisas e das pessoas, o horror paralisante continuará a crescer. Portanto, quando afirma, não pode ser selecionando os itens aprovados, pois todos estão enredados naquilo que ele detesta. Ele tem que tomar todos os fenômenos que ele odeia, alcançar um patos de distância deles, desprezá-los, e então ele é finalmente capaz, graças à visão turva, de dizer sim a tudo. Ao fazer isso, ele trai tudo o que realmente valoriza, fingindo que não valoriza uma coisa mais do que outra. A sublimidade desse tipo é indistinguível da insensibilidade,